galera, palpite chama Gol na área, quem fala é J. Souza, trazendo os melhores palpites para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo os palpites todos os dias. Começando aqui para a Liga dos Campeões, oitava de final, jogo de volta entre Real Madrid e Liverpool. Jogo de ida foi 5-2 para a equipe do Real Madrid. Real Madrid que dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Liverpool dos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Inclusive teve uma goleada aqui de 7-0 contra a equipe do Manchester United. Porém, quando se trata de Champions League, a camisa do Real Madrid pesa muito, né? É uma equipe que está sempre brigando na semifinal, final, está sempre levantando taça. E para esse jogo aqui eu vou deixar um palpite de ambas marcas. Acredito aí que o Liverpool vai ter que sair para jogar, né? Pode até conseguir sair, começar a partida ganhando, né, de 1-0. Porém, em um desses ataques aí vai acabar sofrendo um contra-ataque e o Real Madrid não perdoa, né? Uma equipe que tem Benzema, Vini Júnior, Rodrigo, com certeza vai ser uma partida para muitos gols. Vou deixar um palpite para vocês aqui de ambas equipes marcam. Pessoal, mais um jogo aqui pela Liga dos Campeões, jogo de volta também entre Napoli e Frankfurt. Jogo de ida, o Napoli venceu por 2-0 jogando fora de casa. Napoli aí que dos últimos 5 jogos venceu 4, perdeu apenas 1. Ganhou de grandes equipes aqui como o Atalanta, o Sassuolo. E o Napoli joga bem fora de casa, né? Uma equipe muito boa. Já o Frankfurt aí dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Os confrontos diretos que não dá nem para levar muito em consideração, porque 2 desses 3 jogos foram no ano de 94. Teve um confronto esse ano, foi o jogo de ida da Champions, né? 2-0 para o Napoli. E o favoritismo total nessa partida é do Napoli. O Napoli já está com um saldo bom, uma vantagem boa de 2-0 contra a equipe do Frankfurt. Mas mesmo assim eu acredito numa vitória do Napoli para essa partida aqui. O Napoli deve vencer por 1-0 ou até o mesmo jogo, até o mesmo resultado que foi do jogo anterior, né? Venceu por 2-0. Por isso eu vou deixar um palpite para vocês aqui de casa vence, vitória da equipe do Napoli. Às 7 horas da noite, pela Copa do Brasil, temos o Águia de Marabá versus a equipe do Goiás. O Águia, que dos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. E a equipe do Goiás, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Porém, acredito muito numa vitória do Goiás aqui, apesar da sequência boa de vitórias do Águia. No entanto, nós temos uma equipe aqui de Série A contra uma equipe de Série D, né? O Goiás está na Série A e o Águia na Série D. Ganhou aqui de times de menor expressão, né? Podemos dizer assim. Então vou deixar um palpite para vocês aqui de fora vence, vitória da equipe do Goiás. Mais um jogo pela Copa do Brasil, Atlético Goianiense versus a equipe do Volta Redonda. As duas equipes estão muito bem nos campeonatos estaduais, né? O Atlético Goianiense vem bem no Campeonato Goiano e o Volta Redonda também vem bem no Campeonato Carioca. A gente vê a sequência de vitórias das duas equipes, estão invictas nas competições que ambas disputam. Foram 4 vitórias para cada um e um empate para cada um. Jogo aí que saiu gols em todas as partidas do Volta Redonda. Só no Atlético Goianiense, o Goianiense não conseguiu marcar gol em apenas um jogo. Porém, nos outros 4, marcou gols em todas as partidas. Jogo muito bom para a gente estar apostando em gols, tanto acima de 1,5 quanto em ambas marcam. Vou deixar o palpite para vocês aqui de ambas marcam. Acredito muito nesse resultado para esse jogo de hoje. Às 8 da noite, a equipe do Botafogo recebe a equipe do Brasiliense. Botafogo aí que dos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Brasiliense dos últimos 5 jogos empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. O acima de 1,5 bateu aqui em 4 dos últimos 5 jogos. Apesar da sequência ruim do Botafogo, eu acredito muito na vitória do Botafogo, porque 2 dessas 3 derrotas que teve foi para equipes de grande expressão, né? Flamengo e Vasco. E o Botafogo já não joga mais o Campeonato Carioca, né? Então só a vitória interessa para essa partida aqui contra o Brasiliense. Vou deixar um palpite para vocês aqui de casa vence, vitória do Botafogo. Às 9h30 da noite, pela Libertadores, temos Atlético Mineiro versus a equipe do Milionários. O jogo de ida foi 1-1. O Atlético aí que dos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2, perdeu 1. O acima de 1,5 bateu aqui em 4 dos últimos 5 jogos. E a equipe do Milionários, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O acima de 1,5 bateu aqui também em 3 dos últimos 5 jogos. Em confronto direto, né? Só aparece só esse jogo aqui, que foi 1-1, jogo de ida, né? E para essa partida aqui eu vejo uma opção de ambas marcam acima de 1,5, dependendo de qual estiver pagando melhor. Mas vou deixar para vocês aqui acima de 1,5 gols. Acho que é um palpite de mais segurança. O Atlético pode vencer aí por 2-0, ou o jogo ficar 1-1 que a gente ganha.
Palpite para vocês então. Jogo acima de 1.5 gols. E o bilhete pronto que eu deixo para vocês hoje, que da Champions League, Real Madrid e Liverpool, ambas marcam. E pela Libertadores, jogo acima de 1,5 entre Atlético Mineiro e Milionários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tá recebendo os palpites todos os dias, galera. Vamos para cima. Chama!